Um homem encontra uma enorme pedra de ouro no deserto, mas ele terá muitos problemas para retirar a pedra, já que ela não era uma simples pedra, e sim uma grande rocha de ouro. No resumo de hoje, iremos contar a história do filme chamado Deserto do Ouro, um filme lançado em 2022. Virgil está vagando em um trem para ir até seu trabalho. No mesmo vagão tem uma mãe com seu filho. Eles parecem estar em situações precárias. Quando o trem para, ele oferece um pedaço de alimento para a criança e desembarca do trem. Chegando ao seu destino, era um pequeno vilarejo. Ele vai até o posto mais próximo e encontra um homem. Virgil pergunta ao homem por que não tem ninguém onde ele está, mas o homem não responde. Então ele pergunta se tem um banheiro no local, e o homem fala que fica nos fundos da casa. Chegando no banheiro, não estava em boas condições. Enquanto ele está fazendo o número 2, um homem que estava atrás da porta pergunta se ele vai para o complexo. Ele diz que sim. Ele joga água em sua cara para se refrescar. Então o homem diz que aquilo não era um spa e era para ele não desperdiçar água. Então os dois partem para a viagem. Galera, lembrando que o filme não deixa claro qual o nome do companheiro de Virgil, então a gente vai chamá-lo de John. No meio do caminho, John diz a Virgil que ele terá de pagar 100 pela gasolina, 20 pela água e $200 pela viagem. Virgil se questiona e achava que tudo estava incluso no plano de $200, pois ele estava planejando essa viagem já fazia um tempo. Mais tarde, a roda do carro fura no meio do caminho, mas Virgil consegue arrumar, então eles embarcam de volta para a estrada. Quando anoitece, eles acampam e fazem uma fogueira. No meio da conversa, John pergunta de onde Virgil veio. Ele diz que veio do oeste e também fala o motivo de ir até o complexo, que era onde ele iria trabalhar. No dia seguinte, Virgil está dirigindo, enquanto seu companheiro está dormindo. Ele decide ligar o ar-condicionado do carro, devido ao extremo calor do lugar, mas o motor morre por não aguentar. John acorda furioso e diz para ele não ter mexido naquilo. Virgil pede desculpas. Caminhando pelo local, Virgil encontra algumas rochas e percebe que havia uma que brilhava mais do que as outras. Ele limpa a areia de cima da pedra misteriosa e se depara que aquela pedra era na verdade uma grande quantidade de ouro. Ele então chama John para olhar o que ele achou. John faz um teste para descobrir se é ouro ou não. Se a pedra queimar, então não é ouro, e se ela não queimar, então é realmente ouro puro. Ele pega um isqueiro e era realmente ouro, porque ela não queimou. Eles escavam a pedra preciosa. Ele sabia que não iria ser possível tirar o ouro apenas com as mãos, então decidem amarrar em uma corda. Assim conseguiriam puxar amarrado na caminhonete. Eles tentaram 2 vezes, mas nas duas eles falharam. Depois de muito tempo escavando, John pede para eles fazer algumas fogueiras, porque havia cães do deserto. Eles atacavam qualquer um, mas tinham medo de fogo. Quando anoitece, eles fazem uma fogueira. John fica muito feliz por ter encontrado o ouro e pensa que isso iria mudar toda a sua vida. No meio da conversa, John diz que um deles terá que viajar para pegar uma escavadeira, algo de 4 a 5 dias de viagem. Ele então pede para Virgil ir, enquanto ele fica cuidando do ouro. Virgil se questiona o porquê de ele ter que ir, já que John sabe melhor o caminho. John diz que não confia muito nele e que apenas ele sabe proteger o ouro, caso alguém passe pelo lugar. Mas Virgil se recusa e diz que vai ficar com o ouro. No dia seguinte, John separa algumas latas de comida e um pouco de água para Virgil, e também entrega para ele um telefone via satélite. John pede para ele tomar cuidado e que quando ele voltar, os dois estariam muito ricos. Então ele parte para a viagem. Devido ao extremo calor, Virgil decide montar uma barraca e ao pegar seu telefone, percebe que está sem sinal. Quando anoitece, ele esquenta uma de suas latas de comida e percebe que está sendo tomado pela solidão de ficar no deserto. No dia seguinte, ele acorda com um barulho vindo do seu telefone. Ele tenta correr, mas não dá tempo de chegar, e o telefone havia sido desligado. Ele parte procurar por mais suprimentos naquela região, e então se depara com um avião caído. O lugar era perfeito para ele passar todos os seus dias no deserto. Ele retira algumas partes do avião e usa para reforçar sua barraca, até porque ele queria estar sempre de olho no ouro. Logo mais tarde, ele acorda com o sol batendo em sua cara, e acaba se queimando devido ao calor. Ele senta perto do ouro e começa a conversar com um escorpião, pois estava se sentindo muito solitário naquele lugar. Virgil, sem nada para fazer, decide quebrar uma parte do ouro, e logo depois recebe uma ligação de John. Ele diz que irá se atrasar mais alguns dias. No dia seguinte, ele acorda, e saindo da barraca, ele se depara com uma cobra. Ele tenta atacar ela, mas acaba não conseguindo. Só que ele sem querer tinha esbarrado na sua garrafa de água, enquanto tentava atacar a cobra. Agora restou para ele apenas um pouco de água, fazendo com que ele tenha que beber também a água dos enlatados. Mais tarde, ele está no avião, retirando mais pedaços dele, mas logo percebe que havia uma mulher vindo até sua direção. Ele tenta se esconder, mas ela logo percebe e acha ele. Ela pergunta o que ele está fazendo e para onde ele vai levar o que está retirando. Virgil responde que para lugar nenhum. A moça oferece uma serpente seca para Virgil comer. Ele não aceita, e mesmo oferecendo água, ele também não aceita. Ele mente para a moça dizendo que gosta de ficar no deserto e que não quer ir embora. Ela observa a cabana de Virgil e começa a ir até sua direção. Virgil não quer que ela vá, e ele diz que ela pode ficar com o avião para ela. Mas a moça o ignora e mesmo assim vai. No meio do caminho, ela começa a se questionar se Virgil é um procurado pela lei,
ou se ele está escondendo algo, já que ninguém é louco de gostar de ficar no deserto. Virgil fica irritado com as perguntas da moça. Ele grita com ela e diz que seu amigo logo irá passar pelo lugar para buscar ele e que é para ela ir embora. Mas em seguida ele fica com uma enorme dor de cabeça. Ela diz que devido ao sol, o cérebro fica desidratado e que é para ele relaxar um pouco, senão sua condição iria piorar. Chegando na barraca, a moça diz que Virgil é um mentiroso e que estava escondendo algo naquelas terras. Com essa discussão, Virgil bate na moça com uma pá, fazendo ela ir de base. Ele cava uma cova para ela, mas depois de um tempo, alguns cães do deserto começam a farejar o cheiro de sangue da moça e Virgil decide queimar o corpo dela. Assim os cães não iriam ser atraídos mais pelo cheiro. No dia seguinte, ele acorda com um barulho do telefone. John diz que ainda irá se atrasar mais alguns dias. Ele nota um carro passando. Virgil precisa de ajuda, mas não pede, pois todo o seu ego está voltado para o ouro. Mais tarde, ele percebe que está vindo uma enorme tempestade de areia até ele. Ele corre para sua cabana, mas algumas partes dela é levado pela tempestade. Ele acorda embaixo da areia e com um galho enfincado na sua barriga. Ele se rasteja até o ouro e acaba apagando. Quando ele acorda, Virgil tira o galho da árvore com as próprias mãos, mas começa a sangrar muito. Então ele faz um curativo usando um fogo e um pedaço de metal. Ele acaba dormindo de fraqueza devido às suas imensas dores no corpo. Virgil acorda com uma mulher apontando uma arma para ele. Ela acaba cuidando dele, oferecendo água e fazendo algumas fogueiras em sua volta, mas ele apaga de novo e começa a ter alucinações com a mulher que ele a matou. Ao acordar, seu telefone está tocando. Virgil diz que havia uma mulher no local e que não conhecia ela. John fica muito bravo, dizendo que ninguém mais poderia saber a respeito do ouro, a não ser eles mesmos. A mulher misteriosa aparece novamente. Ela pergunta a Virgil se ele está com fome e diz que irá preparar um pouco de comida para ele. Virgil se recusa e grita para a mulher ir embora. O que ele não sabia é que essa mulher era a irmã da mulher que Virgil acabou de ter matado. Ela pergunta se ele viu a irmã dela, mas Virgil manda ela ir embora e acaba apagando de novo. E quando acorda, ele liga para John e diz que conseguiu se livrar da mulher. A mesma mulher havia feito algumas fogueiras para que John, enquanto dormia à noite, não fosse atacado pelos cães do deserto, mas já era tarde. A fogueira estava fraca e agora os cães estavam em sua volta, prontos para comer Virgil. Ele diz a John que precisa vir rápido, pois estava em perigo. Só que John, esse tempo todo, estava observando Virgil há pelo menos uns 2 dias e estava esperando o momento certo em que Virgil não aguentasse mais, até morrer por falta de suprimentos. Um dos cães acaba mordendo a perna de Virgil, mas logo em seguida ele acaba virando comida dos cães. John, depois de ter esperado por esse momento, chega no lugar com sua caminhonete junto com uma escavadeira. Ele está pronto para pegar o ouro todo para ele, mas ao sair de seu carro, acaba sendo atingido por uma flecha no seu coração. O filme termina por aqui, e por ser um final incerto do que exatamente aconteceu, a gente tem duas teorias. A primeira é que a irmã da moça descobriu o ouro enterrado, ou ela quis vingança por sua irmã ter desaparecido. O que você faria também se encontrasse ouro no deserto? Deixe sua opinião nos comentários, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.